dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia. Este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Eu gostaria, então, de poder começar o bloco 2, passando a fala, a apresentação do Josué de Castro, do IF Baiano. Josué, sinta-se à vontade para apresentar, então, para nós como que vem sendo a dinâmica de compra do Instituto Federal, né, que é a parte da demanda dos órgãos, né, dos institutos federais no âmbito do PNAE, né, que é uma lógica da compra um pouquinho diferente, talvez, dos municípios, né? Então, sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Muito bem. Vamos lá. Muito obrigado ao SASOP, muito obrigado, Sibeli, pelo convite para a gente participar deste evento tão riquíssimo e contribuir com esse debate. Então, vamos lá, deixa eu colocar minha apresentação aqui. Ok. Antes de entrar aqui na nossa experiência do IF Baiano Campus Valença, da nossa experiência de compra de produtos da agricultura familiar, deixa eu falar um pouco da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica, a qual o IF Baiano faz parte. São justamente compreendendo que essa live pode estar sendo acompanhada por pessoas de outros estados, enfim. Então, no Brasil, a rede federal está presente através dos 38 institutos federais e 2 Cefetes, e também tem o Colégio Pedro II. Eles compõem juntos a Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica. São 643 campi espalhados pelo Brasil. Dá uma ideia da dimensão da capacidade de compra que tem essas organizações de adquirir os produtos da agricultura familiar nos seus mais variados territórios, em todos os cantos deste país, e contribuindo com o desenvolvimento local desses territórios, para muito além das ações de ensino, de pesquisa e também de extensão. Falando aqui da Bahia, nós temos 2 institutos federais. Nós temos o IFBA, que tem 22 unidades espalhadas pelo estado, e também temos o IF Baiano, que eu faço parte, que tem 14 campi espalhados pelo estado da Bahia. E aqui vale uma observação que no caso de Valença, Valença é agraciada, uma cidade agraciada, com 2 campi de institutos federais. Nós temos em Valença tanto o IF Baiano quanto o IFBA, na cidade de Valença. Então, mais uma oportunidade para o nosso território aqui do Baixo Sul estar participando fornecendo para esses 2 institutos federais, esses 2 campos do Instituto Federal aqui em Valença. O IF Baiano, Campus Valença, ele iniciou suas atividades em 2010, quando então já existia em Valença a Escola Média de Agropecuária Regional da CEPLAC, a EMARC. Então foi integrada à rede federal de educação, no caso o IF Baiano, que teve sua criação em 2008, e suas atividades iniciaram no Campus Valença em 2010. Nós fizemos a primeira chamada pública aqui no ano de 2013. E nessa época, a gente utilizou para a chamada pública 100% do valor que tínhamos disponível para a compra de produtos do PNAE, ou seja, 100% do recurso do FNDE, nós adquirimos produtos da agricultura familiar, destinamos para fazer a chamada pública. Isso, naturalmente, sem considerar o valor do orçamento do campus, que já utilizava na época para aquisição de gêneros alimentícios.
Vale destacar também que algumas das nossas especificidades aí em relação ao município é que a nossa compra é descentralizada. Apesar de nós termos aqui na Bahia 14 unidades, e isso ocorre também em outros institutos federais, cada camp faz a sua compra, cada camp faz a sua contratação, neste caso de chamada pública de compras da agricultura familiar. Então, é uma possibilidade da gente estar considerando exatamente o que prevê na resolução do FNDE, que é a gente estar comprando produtos regionais. Em relação à questão da implementação do BENAI no campus, nós utilizamos alguns fundamentos, né, alguns argumentos, inclusive, para a gente estar conscientizando, mobilizando os gestores e os servidores públicos envolvidos nas contratações aqui do Campus Valença. E aí, naturalmente, a gente envolveu outros profissionais da área, alguns professores, nutricionista, participou desse diálogo junto com a gente, para que a gente pudesse colocar os argumentos e exatamente estar colocando em prática a questão da educação alimentar e nutricional, porque falar de aquisição de produtos da agricultura familiar a gente estar trabalhando a questão da educação em sala de aula, discutindo com os nossos alunos a importância dos produtos regionais, valorizar esses produtos regionais. É muito comum, eu já trabalhei com assistência técnica e também até hoje faço extensão, então estou cotidianamente, com certa frequência, nas comunidades rurais, e é muito comum a gente chegar nas comunidades e encontrar eles oferecendo justamente produtos industrializados nos momentos de lanche, enfim, coffee break, nas oportunidades que a gente tem de treinamento, enfim. Justamente produtos que não são de origem da agricultura familiar. E aí a gente tenta exatamente aproveitar esses momentos para colocar para esses agricultores a importância dos seus produtos, né? A importância do milho, do aipim, do bolo do aipim, da banana, enfim, dos diversos produtos que são produzidos, que são riquíssimos nutricionalmente e são produtos saudáveis. Então, a gente está trabalhando isso também em sala de aula para que os alunos compreendam a importância e valorizem esses produtos que são da agricultura familiar. Isso a gente está falando exatamente da teoria e da prática deste exercício, da gente conscientizar os nossos alunos. Aí ainda tem uma outra questão importante quando a gente trata de comprar da agricultura familiar, que é a aproximação dos agricultores familiares da instituição executora, né, da unidade executora, enfim. Porque a gente tem um diálogo mais próximo, a gente traz esses agricultores familiares, muitos deles são pais de alunos da própria escola, para discutir, para fazer o levantamento de demanda, para entender como que funciona a sua logística de produção e trazer esses produtos para fornecer na merenda escolar aqui do Instituto. Então, é um diálogo permanente e importante que o IF Baiano valoriza na definição destes produtos, nesse diálogo com os agricultores familiares. E vamos falar também alguns aspectos legais para a aquisição dos gêneros da agricultura familiar, que a gente lida no dia a dia da implementação do programa. Naturalmente, os produtos da agricultura familiar, eles enfrentam uma dificuldade histórica de comercialização, infelizmente. É uma dificuldade que os agricultores familiares e a nossa região também a gente lida com essa dificuldade, porque é uma região que tem uma agricultura bastante diversificada, mas a gente lida com alguns problemas como de escala, produção em escala, em quantidade suficiente para abastecer as demandas, a questão da sazonalidade, a época em que se produz esses determinados produtos, e a logística de produção. A logística também é uma questão que dificulta um pouco
para que esses agricultores consigam as nossas estradas, enfim, a logística de desenvolvimento, de beneficiamento, logística de processamento desses produtos acaba dificultando um pouco para que esses agricultores consigam estar fornecendo para a gente. Uma outra dificuldade que nós encontramos é a organização dos produtores. Como que é a questão da organização? A organização que a gente fala por conta de que existem diversas organizações de agricultores familiares no território, existem diversas associações, existem diversas cooperativas de produtores. No entanto, a gente não tem um diálogo direto com essas organizações, então a gente tenta o máximo, a gente está aproximando delas para a gente poder fazer a divulgação e a promoção quando a gente está fazendo a chamada pública, mas a gente tem diversas organizações que precisam ainda obterem a documentação. Então, muitas vezes, quando a gente procura para fazer parte da chamada pública, essas organizações ainda não dispõem da DAP jurídica, ainda não têm os seus agricultores, os agricultores interessados na chamada pública que têm a DAP física atualizada, que é um documento importantíssimo para que esses agricultores consigam participar da chamada pública. Então, quando fala de organização, a gente fala dessa organização de fato. E claro que isso passa pela questão de assistência técnica, enfim, diversos outros fatores que podem influenciar nessa questão. Uma outra dificuldade que nós temos em relação à implementação e à gestão do PNAE, aí do nosso lugar de fala aqui do Instituto Federal Baiano, Campos Valença, é que imagino também que essa seja a dificuldade de outras unidades executoras, dos municípios, também do Estado, de outros campi de institutos federais, é a questão dos registros de inspeção. No caso, eu destaquei aqui o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, que infelizmente aqui no Baixo Sul a gente ainda não tem esse serviço implementado, que seria uma licença simplificada fornecida pelo próprio município, onde facilitaria que a gente conseguisse que os agricultores familiares pudessem fornecer os produtos dentro dos limites do município com registro, né, atendendo aos critérios da legislação, das normas pertinentes, só que com a permissão, com a autorização do órgão municipal de inspeção, né, do Serviço de Inspeção Municipal. Então, a gente ainda não tem implementado esse serviço aqui em nenhum município do Baixo Sul. A gente tem alguns diálogos, inclusive com o consórcio intermunicipal aqui da região, o CIAPRA, né, da Pratigi. Então, é um diálogo que deve ser fomentado junto aos municípios aqui para que a gente fortaleça essa organização, implementação desse serviço de inspeção que é tão importante para os agricultores familiares, para o desenvolvimento dos agricultores familiares, considerando que eles vão conseguir comercializar seus produtos para muito além do PAA e do PNAE. A licença também com a vigilância estadual, com a DAB e o Ministério da Agricultura, que são órgãos que depende, né, dos produtos, ele vai ser registrado na vigilância estadual, na DAB ou no Ministério da Agricultura. Então, a gente precisa avançar muito nesse aspecto de padronização e infraestrutura. Claro que isso perpassa muito pela infraestrutura dos ambientes, das estruturas que as comunidades dispõem para fazer o beneficiamento e o processamento dos produtos para fornecer na merenda escolar. Aí nós teremos aqui produtos desde bolos, beijus, tapiocas, como a gente chama aqui a puba, massa do aipim, o próprio aipim ralado. Então, o coco ralado são produtos que, na medida que a gente começa a beneficiar, a gente vai ter uma agregação de valor e pode ter um valor, naturalmente, o agricultor ele vai dispor de um valor melhor para a comercialização dos seus produtos. E uma etapa importantíssima, e aí já foi falado, aí a professora Sheila muito bem explanou as etapas para a implementação do PNAE pela unidade executora, é que, em nosso caso, aqui no IF Baiano, nós fizemos e a gente procura atualizar esse estudo de demanda. Como que a gente faz isso?
dialogando no nosso caso, no caso do Instituto Federal Baiano, a gente tem uma especificidade que em todos os nossos campi nós temos esse vínculo com a agricultura, né? Então, todos os campos do IF Baiano, ele tem algum curso ligado à área agrária. Nós somos essencialmente agrícolas. Somos o único instituto do Brasil que tem o foco na agricultura. Então, a gente tem essa facilidade de contar com profissionais da área de ciências agrárias, vários profissionais da área de ciências agrárias, para trazer para esse diálogo, para essa discussão em relação à demanda. Então, para além dos nossos profissionais, a gente dialoga também com as organizações de assistência técnicas regionais. No nosso caso aqui do Baixo Sul, dialogamos com a Bahia Terra, a gente dialoga com a CEPLAC e com organizações não governamentais também, que atuam no campo com os agricultores familiares, justamente para fazer o estudo da demanda e identificar quais são os produtos que tem disponível, respeitando a dinâmica e a cultura regional, que é importantíssimo, que inclusive está previsto na legislação do FNDE, e tudo isso para fazer a definição do nosso cardápio. Quais são os produtos que a gente vai poder inserir no cardápio, que é uma atribuição do nutricionista, mas é um diálogo que a gente faz com vários atores. E aí a gente define os itens que comporão o cardápio alimentar dos nossos estudantes. Bom, e aí a gente tem uma instância para conduzir esse processo de aquisição, que é previsto também na legislação do FNDE, que é a Comissão de Compra da Agricultura Familiar. É formada uma comissão com gestores e com servidores, de um modo geral, do Instituto, que são da área técnica, o nutricionista, da área agrária, da área de compras, da área de contratos, da área de almoxarifado, enfim, com vários servidores para poder definir e conduzir todo esse processo de aquisição via chamada pública para o Instituto. Aí aqui eu abro um parêntese para destacar algo que a professora Sheila já colocou em sua apresentação também, em relação à questão da Lei 8666. Porque as licitações que essa lei discorre, define toda a base para as aquisições das contratações públicas, de um modo geral. E no caso da chamada pública, ela tem um diferencial, porque todas as licitações no serviço público, elas sempre levam em conta, essencialmente, o menor preço. No caso da chamada pública, que não é uma licitação, é uma dispensa de licitação, através da chamada pública, a gente tem essa especificidade. Então, não é fácil a gente dialogar com gestores públicos, com servidores públicos que estão acostumados a comprar, que ainda não conhecem a dinâmica, e a gente tem no setor de compras do Instituto, a gente tem sempre pessoas novas chegando e fazendo parte da equipe. Então, a gente dialogar para que as pessoas entendam a especificidade que é comprar da agricultura familiar, onde o menor preço não é critério. O menor preço não é a questão. Aqui é uma dinâmica bem diferente, justamente esses critérios que já foram elencados aí pela professora Sheila, o que torna essa aquisição bastante diferente das outras aquisições que normalmente são norteadas pela Lei 8666 ou 10.520, que é a Lei do Pregão. Então, é importante a gente fazer esse destaque, porque eu já participei, inclusive, assessorando organizações de agricultores familiares, já participei de editais, inclusive em prefeituras, onde as prefeituras colocam os valores, né, no edital, mas colocam as organizações de agricultores familiares para competir preço. E a gente sabe que não é esse o critério definido na legislação. A questão da cotação de preços. Aqui no Instituto, aqui no IF Baiano, a gente tem a prática de fazer, conforme a legislação,
a cotação de preço em organizações de agricultores familiares e em feiras livres. Então, nós adotamos um formulário específico para fazer a cotação, porque está aí uma outra especificidade também dessa questão da cotação de preços. Por quê? Quando a gente vai fazer a cotação de preço em uma organização do agricultor familiar, ou no caso de outras licitações convencionais, a gente pede uma cotação para uma empresa. Então, a empresa assina, carimba e devolve para a gente com seus preços. E quando a gente vai fazer feira livre, cotação na feira livre, a gente tem uma dificuldade porque são vários produtores que estão ali comercializando seus produtos, eles não têm um CNPJ, enfim, e a gente vai fazer uma cotação para levantamento dos preços médios praticados ali na feira livre. Então, nós desenvolvemos um formulário específico onde um servidor que faz parte dessa comissão, ou mais de um servidor, vai até a feira e ele assina esse formulário de cotação de preço, dando validade, né, para esse documento compor o processo da chamada pública. E a chamada pública, a gente, no modo geral, como ela é conduzida, ela precisa da participação de vários atores sociais, conforme a professora também já explicou aqui. Então, órgãos de assistência técnica são essenciais para participar desse diálogo e contribuir com as organizações dos agricultores familiares, tá? Então, órgãos de assistência técnica no geral, tanto órgãos públicos quanto aqueles órgãos não governamentais. As instituições de assistência técnica, inclusive também os sindicatos de trabalhadores rurais, são importantes no assessoramento, no diálogo, na comunicação com essas organizações, para que contribuam tanto na informação, na comunicação, como também na assessoria técnica mesmo, das organizações, de capacidade de fornecimento de produtos, dinâmica de entrega desses produtos, de infraestrutura, de logística, e de preenchimento mesmo do projeto de venda, porque o projeto de venda ele precisa de algumas informações técnicas que o agricultor pode ter alguma dificuldade, então ele pode precisar de um auxílio de uma organização, de um assessor técnico, de um profissional da área para estar ajudando ele a compor o projeto de venda, para que ele consiga preencher corretamente os campos e não venha a ser desclassificado por conta de erro no preenchimento do projeto de venda. Um outro destaque é em relação aos locais de divulgação. Nós cumprimos a legislação no que diz respeito aos locais onde devemos divulgar a chamada pública, só que nós vamos além. A gente procura também as rádios locais para fazer uma chamada na rádio. Nós procuramos as organizações dos agricultores. Então, a gente passa em sindicatos, principalmente os sindicatos, Secretaria de Agricultura, CEPLAC, Escritório de Bahiaté e de outras organizações de cooperativas que atuam na área. Aqui no Baixo Sul, a gente faz esse percurso e divulgando a chamada pública sempre que a gente tem um edital divulgado. Então, isso é importante para que chegue o mais próximo possível, que chegue até aquele agricultor familiar que tem lá a sua produção e que pode ter no IF Baiano ou na entidade executora que está publicando aquela chamada pública uma fonte de comercialização. E na chamada pública, os agricultores se organizam para participar da chamada pública. Aí nós temos os grupos que são passíveis de participar da chamada pública. O edital prevê, e a legislação, né, do FNDE prevê que tanto agricultores individuais quanto grupos informais e grupos formais possam participar da chamada pública. No caso nosso, do IF Baiano Campus Valença, nós ainda não tivemos a participação de fornecedores individuais. Já tivemos a participação, na verdade, de fornecedor individual na chamada, mas não tivemos a contratação. Então, a gente ainda não conseguiu contratar de agricultor familiar individual. O que eu sempre oriento, o que eu sempre dialogo, sempre que a gente fala sobre isso, é que é importante que os agricultores sejam organizados em uma organização.
fui redundante, mas assim, eles estejam organizados em uma cooperativa ou uma associação. Isso não é determinante, isso não é uma coisa que a gente proíbe que o agricultor participe individualmente, mas a gente indica, eu particularmente, com a experiência de atuação com o programa, sempre indico aos agricultores que sejam organizados ou em uma associação ou em cooperativa, porque isso vai facilitar a logística de entrega. Porque um agricultor, para que ele consiga individualmente participar da chamada e cumprir o cronograma de entrega, saindo da sua propriedade, para pagar frete, organizar a embalagem, toda essa logística e entregar, cumprir o cronograma de entrega na organização, na unidade executora, é uma logística que pode ficar cara para ele. Então, se ele faz isso coletivamente, por meio de uma organização, junto com outros agricultores familiares, naturalmente a gente vai ter um custo menor para essa logística e o agricultor pode ter um rendimento melhor. Então, isso facilita muito a gestão do programa, tanto para o Instituto ou a unidade executora, como também para o agricultor que participa, fornecendo alimentos para a merenda escolar. E aí, eu já falei aqui também da importância da assistência técnica, extensão rural, da equipe assessorar esses agricultores. A logística de entrega é uma coisa assim que também é muito importante, os agricultores atentarem para o cronograma de entrega e as embalagens, as exigências, cumprir as exigências que são determinadas no edital. Agora, um outro destaque é em relação à questão da logística de preparo dessa alimentação. A gente tem uma dificuldade cultural das pessoas, de um modo geral, em como a gente está muito acostumado, aqui no Baixo Sul, por exemplo, a gente está muito acostumado a comer aipim, a gente está muito acostumado a comer a banana da terra, então a gente culturalmente não dá tanto valor a esses produtos, porque estão fazendo parte da nossa mesa com frequência. Então a gente tem a dificuldade, mesmo das pessoas que preparam a alimentação, de inovação, né, de trazer e colocar novas receitas utilizando esses produtos, como base esses produtos, e de aproveitamento mesmo. Então, é um trabalho também de mobilização, de treinamento, né, de orientação do nutricionista, junto às pessoas que preparam esses alimentos, para que consiga aproveitar o máximo esses itens, esses produtos, e consiga atrair a atenção dos nossos estudantes para essa alimentação, né? É um processo contínuo, é um processo educativo que é importante que seja efetivado também. Um outro destaque em relação ao controle social. No caso nosso aqui do IF Baiano, a gente não tem essa instância do Conselho de Alimentação Escolar. Agora, a gente tem a comissão de compra da agricultura familiar, que é composta de servidores, e a gente somente de servidores, e a gente tem profissionais de áreas diversas que se complementam com as suas visões, suas experiências, para que a gente consiga fazer a contratação. Mas, segundo a resolução do FNDE, os institutos federais eles não estão sujeitos à participação do controle social do Conselho de Alimentação Escolar. Mas, para os municípios e para o Estado, é importantíssima essa instância, e é importante que os agricultores, as organizações de agricultores familiares, se façam representar nesses conselhos, certo? Porque esse conselho é quem, de fato, faz também a fiscalização do programa, aprova o cardápio. Então, esse conselho ele tem uma atuação importante para a definição dos produtos que irão para a chamada pública. Vamos falar um pouco mais à frente sobre essa questão. Bom, o cronograma de entrega. A organização proponente deve dispor no edital, desde o edital e no contrato, do cronograma de entrega, para que os agricultores familiares consigam se organizar para fornecer esses itens, porque é importante que ele tenha um planejamento do período de entrega
quando que ele vai fazer as entregas, de qual o tamanho das embalagens, que tipo de embalagem, enfim, todas essas especificações devem ser determinadas em editais para que fique mais claro possível para os agricultores se organizarem para fornecer, até para decidirem se vão ou não participar daquela chamada pública para aquele ou aqueles itens, porque isso vai definir naturalmente o sucesso daquela contratação. Articulação das organizações fornecedoras. É importante que as organizações fornecedoras dialoguem entre si, conversem, se organizem e possam fazer parcerias porque a gente tem comunidades que são especializadas em determinados produtos. Então, ela pode se associar a outras organizações fornecedoras, outras associações, outras cooperativas, para que possam, de forma conjunta, na formação de uma rede, elas possam diminuir os custos e aumentar a capilaridade, aumentar a sua capacidade de entrega, de fornecimento de itens para essa chamada pública. Josué, Uma coisa... Oi? gostaria de pedir para você dar uma aceleradinha. Ok, obrigado. Já está chegando no nosso limite. Então, é importante, eu destaquei aqui estes pontos na nossa experiência do Instituto Federal Baiano Campus Valência na implementação e gestão do PNAE. E, mais uma vez, ratificar a importância deste programa para o desenvolvimento das comunidades, desenvolvimento do nosso território e a apropriação dos agricultores familiares, por meio de suas organizações, de se fazer de fato presente nessas chamadas públicas, participar. Porque algumas unidades agricultoras, a gente sente que os gestores falam, tem dificuldade de comprar estes itens dos agricultores familiares. Aí, do outro lado, a gente tem agricultores familiares que falam que produtos que estão na chamada não são daquela região. Então, é importante a gente dialogar, esse diálogo permanente, contínuo. E aí, mais uma vez, a importância do controle social, dos agricultores participarem dos conselhos de alimentação escolar, para que possam estar melhorando a implementação dessa política e influenciar, inclusive, na formulação e na melhoria dessa política pública tão importante para o desenvolvimento dos nossos agricultores. Então, é isso. Mais uma vez, agradecer aí a participação, parabenizar pelo importante debate e eu me coloco à disposição para contribuir no que for necessário. O Instituto Federal Baiano está à disposição para contribuir com formação, com capacitação, enfim, para as organizações, para os agricultores, para melhorar essa política pública tão importante. Gratidão. Josué, seu lindo, gratidão pela apresentação, com tanta coerência, com tanta especificidade que você trouxe, né, que dá para ver de todo esse conhecimento da prática mesmo do que é comprar da agricultura familiar, trazendo os limites, desafios, tanto do IF baiano, como também das organizações de agricultura familiar, apontando a questão da inspeção sanitária, da importância da assistência técnica, da importância da organização da logística de entrega, da logística do fornecimento. Então, brilhante a sua apresentação, Josué, muito obrigada, muita coerência mesmo. Acho que esses entraves que você apontua é o que a gente precisava mesmo entender, que ainda o PNAE é um processo em construção, né? O ano passado foi completado 10 anos da Lei 11.947, mas ainda a gente sabe que existem limites, e que a gente vem vencendo esses limites gradativamente, né? E quando a gente está no interior, que a gente percebe que esse é um processo ainda em construção. Mas isso não deixa de apontar para nós que é uma lei totalmente viável, né? Para a garantia da segurança alimentar dos dois lados, de quem compra e de quem está fornecendo, né?